Paulo começa, segundo Coríntios, declarando sua gratidão pela maioria geral dos irmãos em Coríntio que se tinham arrependido. Depois, agora no capítulo 3, Paulo começa a falar sobre a maior glória da nova aliança e como estamos sendo transformados na mesma imagem que a imagem de Cristo. Ora, este capítulo é importante, pois muitas pessoas usam este capítulo para justificar que a lei eterna e espiritual de Deus foi abolida. A maneira que eles interpretam isto é da maneira seguinte: olha, os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas de pedra e fala sobre que a glória está desaparecendo e por isso então eles interpretam isso dizendo que então os 10 mandamentos, isto é a lei espiritual, não são mais necessárias, não são mais obrigatórios. Ora, como expliquei nos estudos passados, isso não é exatamente o que está a falar aqui. Então vamos retornar, irmãos, a começar hoje do versículo 6. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, eu estou lendo da Almeida Corrigida e Fiel, e lê-se o seguinte: os quais nos fez também capazes, nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Ora, aqui está a falar que acerca de que Deus nos fez capazes, isto é, nos capacitou, nos deu a responsabilidade e a capacidade de sermos ministros de um novo testamento. Ora, a palavra traduzida em algumas versões como testamento é traduzida em outras versões como aliança. A palavra grega é diapheke, que, de uma maneira correta, significa uma disposição, isto é, especificamente um contrato. Ora, podia ser traduzido como um contrato, como uma aliança, ou podia ser traduzido como um contrato que seja um testamento que uma pessoa faça antes de morrer. Visto que estamos a falar aqui da antiga aliança e da nova aliança, este é o contexto, por isso a tradução mais correta seria então para aliança, como algumas versões têm. E por isso diz assim: o qual também nos fez capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Ora, debaixo da antiga aliança, os israelitas não receberam oferta de salvação. Tinham uma administração, ou digamos assim, uma ministração da morte. Isto é, o Código Civil, que era prescrito para eles, dava uma pena da morte quando violassem a lei. Lembra-se, como explicámos, era uma nação física, precisava de leis físicas, leis civis, e essas leis então eram também, essas leis civis eram explicadas, foram explicadas por Moisés debaixo dessa antiga aliança, que incluía essas leis civis, assim como as leis de Deus. As leis civis eram para controlar um país, uma nação de pessoas carnais. É como hoje em dia, por exemplo, no nosso país, seja Brasil, seja Angola, seja em que o país esteja, por exemplo, o Chile, seja onde estejamos, há leis civis, leis da nação, e essas leis civis têm certas penas, penalidades. Por exemplo, se uma pessoa quebra esta lei disto, daquilo, tem uma certa penalidade. A mesma coisa havia debaixo da nação que era a nação de Israel.
Por isso, a antiga aliança incluía, em primeiro lugar, uma oferta que era puramente para irem para a terra prometida. Não tinha uma oferta de salvação. A antiga aliança não tinha isso. Mas a nova aliança nos dá benções maiores, ou oportunidades maiores, ou uma meta maior para podermos estar ou receber a vida eterna. Então, por isso, continuando então a ler no versículo 7, diz: e se o ministério, a administração da antiga aliança, da morte, foi gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Essa glória no seu rosto era transitória. Ora, o ministério da morte que foi gravado com letras em pedras, notem aqui que não está a falar em tábuas, mas está a falar em pedras. E como mencionei no estudo anterior, essas eram pedras inteiras. Eu fui e abordei várias escrituras para provar disso, que eram pedras inteiras, que eram rochas ou rochedos enormes nos dois montes que eles tinham que fazer essas benções e maldições, e não está aqui a falar das duas tábuas de pedra que eles tinham recebido, que foram escritas por Deus. Ora, essas leis, como diz aqui, essas letras em pedras, o livro da lei foi escrito nessas rochas enormes, que depois que cruzaram o rio Jordão. E falando acerca dessa antiga aliança, foi gloriosa, porque era uma lei gloriosa para mostrar ao homem como seguir o caminho correto, que era o caminho dos 10 mandamentos. E por isso foi gloriosa também, porque refletia de uma maneira física a natureza de Deus, a sua vontade e o seu caráter. E depois está a dizer, tal como aconteceu com Moisés, quando desceu do monte, o seu rosto estava glorioso, pois essa glória que estava no rosto de Moisés, a qual eventualmente desapareceu. Ora, isso era um tipo da administração ou da ministração sob a nova aliança que estava pronta para desaparecer, como essa glória no rosto de Moisés também desapareceu com o tempo. Porquê? Porque essa antiga aliança estava sendo substituída pela ministração da nova aliança, ou digamos essa administração, ou nós ministrarmos a nova aliança. Por isso vejam aqui em Hebreus capítulo 8, versículo 13. Hebreus capítulo 8, versículo 13. Hebreus 8, versículo 13. Dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Por isso vemos que aqui que a antiga aliança veio a ser substituída pela nova aliança, mas não todos os seus aspectos. Por exemplo, as leis civis que eram aplicadas à nação civil debaixo da antiga aliança, esses aspectos não estão na nova aliança, isto é, essas leis civis. Por exemplo, se uma pessoa fizer um certo pecado, vai ser apedrejada. Nós, hoje em dia, debaixo ou sob a nova aliança, não vamos apedrejar pessoas, porque senão teríamos problemas nos vários países em que vivemos. Por isso, essas leis civis não são aplicáveis ou não são parte da nova aliança, só as leis espirituais. Ora, a benção física, por isso, foi gloriosa, foi grande, foi grandiosa. Porquê? Porque os israelitas deviam ser uma nação na terra que seria um exemplo para as outras nações.
se seguissem a Deus. Mas, como vocês podem estudar e ler em Deuteronômio 4 e 5, vemos que eles deviam dar um exemplo ao mundo inteiro. Deviam ser, digamos assim, uma luz, um farol. Para quê? Para demonstrar, para atrair as outras nações ao caminho de Deus. Mas o que é que aconteceu? Os israelitas, primeiro a tribo do norte e depois a tribo do sul, isto é, Israel e depois Judá, ambas desobedeceram a Deus. Ora, como vemos em Hebreus capítulo 8, versículo 6, Hebreus capítulo 8, versículo 6 diz, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, está falando de Jesus Cristo como sumo sacerdote, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Por isso, a nova aliança é melhor, é mais gloriosa, porque está confirmada em melhores promessas. Mas então qual foi o problema da antiga aliança? Ora, vê-se aqui no versículo 7, Hebreus 8, versículo 7. Porque se aquela primeira, isto é, aquela primeira aliança, aquela antiga aliança, se aquela primeira fora irrepreensível, isto é, havia algo que houve uma falha. Nunca se teria buscado lugar para a segunda. Isto é, se não houvesse uma falha nesse antigo contrato, nessa antiga aliança, se não houvesse falha, não seria necessário haver uma nova aliança, uma segunda aliança. Então, qual foi o problema da primeira aliança, do primeiro contrato? Porque diz aqui, se aquela primeira fora irrepreensível. Então, qual foi a falha dela? Veja aqui no versículo 8. Porque repreendo-os. Eles, as pessoas é que foram repreendidas. Repreendeu o povo. O povo é que desobedeceu. O contrato falhou porque uma parte do contrato, que eram os israelitas, não obedeceram. Por isso a aliança falhou, o contrato falhou. Por quê? Porque um dos partidos da aliança não fez a sua parte do contrato. Vejam também aqui no versículo 10, que vemos aqui, no versículo 10, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Então qual foi a falha da antiga aliança? É porque essas leis não foram escritas no coração e no entendimento das pessoas. Eles não quiseram obedecer. Mantenham o dedo aí em Hebreus capítulo 8, mas vejam brevemente Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. E lemos, quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e os seus filhos para sempre. Deus está a dizer, quem dera que os israelitas tivessem um coração que temessem a Deus e guardassem os mandamentos de Deus. Sempre. Essa foi a falha do antigo contrato. Não foi da parte de Deus que o contrato, da parte de Deus, das leis de Deus não eram boas, não. O problema foi do povo, porque não cumpriram a parte deles, a parte do contrato que cabia a eles. Eles não obedeceram. Por isso é que a antiga aliança falhou. E por isso precisamos de uma nova aliança em qual as leis de Deus, as mesmas leis espirituais de Deus, são escritas no nosso entendimento e no nosso coração, como lemos em Hebreus 8, versículo 10. E por isso vemos aqui, se vamos ler de novo, Hebreus 8, o fim do versículo 7 ao versículo 10, vê-se que
O problema foi deles, foi dos israelitas. E por isso diz que vai haver uma nova aliança, diz isso no versículo 8 de Hebreus 8, não, versículo 9, não segundo a aliança, a antiga aliança, que fiz com os seus pais. Porquê? Porque lê no versículo 9, como não permaneceram naquela aliança, não se mantiveram obedientes naquela aliança, desobedeceram. E eu para eles não atentei. Por isso Deus não esteve atento a ele, não ouviu o que eles pediam. Porquê? Porque estavam a desobedecer a Deus. E por isso, no versículo 10 diz, esta nova aliança, o problema vai ser corrigido. Porquê? Porque as leis de Deus vão ser escritas no coração das pessoas, não apenas em tábuas de pedra, como na antiga aliança, inicialmente foram escritos pelas mãos de Deus em 2 tábuas de pedra, mas não no coração das pessoas. E por isso, hoje em dia, nesta nova aliança, o que temos que é diferente é que as mesmas leis de Deus, as leis espirituais de Deus, estão a ser escritas nos nossos corações e nas nossas mentes. Então, continuando então em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 8 e 9. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Sim, porque o ministério do Espírito é maior glória. Porquê? Porque é o ministério desta nova aliança. O que é este ministério? Ministério é da palavra grega diaconia, 1248, que significa, de onde obtemos a palavra de hoje em dia, que quer dizer diácono, ou atendente, ou servo. Por isso é um ministério de serviço, de servir. Então, por que é o ministério do Espírito mais glorioso? Veja então no versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, em parte, vimos, porque a glória estava na cara de Moisés, mas, quer dizer, foi em parte, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, isto é, da verdadeira obediência às leis de Deus. Então, por que isso é possível? Porque nesta nova aliança recebemos a promessa do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz para nós? É que o Espírito Santo nos gera ou regera, é uma regeração, como verdadeiros filhos de Deus. O Espírito Santo entra em nós, como Espírito, e o Espírito escreve dentro dos nossos corações, dentro das nossas mentes, as leis de Deus. E por isso nós, então, não estamos simplesmente, olha, vemos as leis numa tábua, olha, tenho que fazer isto, mas como está no nosso coração, nas nossas mentes, não é que eu tenho que fazer isto, é que eu quero fazer isto. É uma mudança na nossa intenção interna, no nosso coração e na nossa mente. Sim, Deus deu o Espírito Santo a alguns dos profetas no Antigo Testamento e também a alguns dos reis. Mas, sob a nova aliança, Deus promete dar o seu Espírito a todos que Ele chama. Então, esta nova aliança, que diz aqui que é o ministério da justiça, que tem mais glória, nela existe o perdão dos pecados, existe a promessa da vida eterna, e por isso não está a falar apenas de benções físicas, mas benções não só nesta vida, mas na vida eterna e no mundo por vir. Como é isso possível? Através da esperança da ressurreição e a capacidade de nos arrependermos hoje e mudarmos-nos da maneira que somos, através da ajuda do poder do Espírito Santo de Deus que Deus nos dá. E então temos aqui, na nova aliança, um elemento espiritual que foi adicionado a esta promessa, a este contrato, a esta nova aliança. Existe este elemento
e espiritual. E por isso é que diz que é um ministério do Espírito, como lemos no versículo 8. Ora, continuando agora a ler do versículo 10 a 11, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Aqui está falando sobre a glória espiritual que virá. A glória física não tem grande glória de maneira nenhuma neste contexto espiritual. Porquê? Porque os sacrifícios físicos estavam a apontar para o sacrifício espiritual de Cristo. Mas quando diz que esta glória era transitória, é porque estava num processo de transição da antiga aliança para a nova aliança. E por isso, durante esse período, depois da vinda de Cristo, depois de ele morrer, no ano 31, até ao ano 70, quando o templo foi destruído, houve esse período de 40 anos em que os sacrifícios físicos ainda estavam sendo oferecidos. E por isso essa aliança ainda estava num período de transição. O templo físico ainda existia e os sacrifícios físicos ainda estavam sendo oferecidos e foram oferecidos até o ano 70. O sacerdócio físico ainda funcionava. Os judeus ainda não tinham sido dispersos. Os sacrifícios ainda não haviam terminado. Por isso, esta aliança, que é transitória, como se lê no versículo 11, ou que estava desvanecendo, se você tem uma versão da Almeida Revista Atualizada. Porquê? Porque Deus não interrompeu a antiga aliança imediatamente. Houve um período de 40 anos de transição, desde a morte de Cristo até ao ano 70, exatamente 40 anos, incluindo de 31 a 70, contagem inclusiva, exatamente 40 anos, período de 40 anos, em que houve essa transição. E por isso Deus ainda deu um certo período de, digamos assim, provação aos israelitas para haver um arrependimento. Um período de provação que, digamos assim, é o significado de 40, um período de provação. Então Deus ainda trabalhou com Israel até um certo ponto. Versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Temos, por isso, esta esperança, este entendimento espiritual, temos esta esperança no futuro e por isso temos muita ousadia no falar acerca desta grande esperança, nesta grande glória por vir e que será permanente, não será transitória, como a antiga aliança foi algo transitório e que desapareceu, que desvaneceu. Continuando então no versículo 13. E não somos como Moisés, que punham um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. E aqui vê-se que aquela glória que resplandecia no rosto de Moisés não brilhou o tempo todo. Isto é, digamos uma vez mais, uma analogia ou um simbolismo do significado desta antiga aliança que era transitória. E por isso, essa glória, o que brilhava no rosto de Moisés, era um tipo de glória da antiga aliança que seria substituída por uma glória muito maior na pessoa de Cristo. Na própria pessoa de Cristo. Porque, ao fim de contas, Cristo é a realidade, é o exemplo, é a meta do que nós devemos ser, que é a meta deste plano de Deus para nós virmos a ser como Ele é. Vejam então Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos 10, versículo 4. E esta outra escritura, que às vezes as pessoas ficam todas confundidas, em Romanos 10, versículo 4, onde diz, porque o fim da lei é Cristo. Vê-se, então a lei acabou, porque Cristo agora veio, o fim da lei é Cristo. Não. O fim
o exemplo, a meta, aquele que representa o fim, a nossa execução completa da lei, é Cristo. Ele é quem nós imitamos, quem nós copiamos, porque a intenção da lei é para nós virmos a ser como Cristo é. Esse é o propósito da lei, é para virmos a ser como Cristo é. Porquê? Para a justiça de todo aquele que crê. Ora, como eu disse muitas vezes, crer, quando eu creio numa pessoa, eu faço o que essa pessoa diz para eu fazer. E por isso, quando eu creio em Deus, eu obedeço a Deus. Não é dizer, olha, eu creio, estou a crer e não preciso de obedecer. Não, não. Crer quer dizer obedecer. E por isso vemos aqui que é o significado deste versículo aqui em Romanos 10, versículo 4. A meta, o propósito da lei é virmos a ser como Cristo é, para a justiça de todos nós que obedecemos, que cremos em Deus, e porque cremos em Deus, obedecemos e fazemos o que Deus diz para nós fazermos. Então, continuando, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, que acabei de ler, perdão, agora versículo 14. Mas os meus sentidos foram endurecidos, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, o qual foi por Cristo abolido. E por isso vemos aqui que esta glória passou, o seu rosto não brilhava mais, como falámos, e esta Antiga Aliança, agora Paulo está aqui a falar que, tal como esta Antiga Aliança, era como se as pessoas tivessem um véu que não viam as coisas, porque está aqui a falar aqui, os seus sentidos foram endurecidos, eles tinham um véu, tinham uma cegueira, e por isso não estavam a entender as lições que estão nas leis de Deus, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. E essa Antiga Aliança, esse véu que as pessoas tinham, que estava a cobrir as pessoas, esse véu foi removido em Cristo. É o que diz, este mesmo véu está por levantar na lição, o qual foi por Cristo abolido. Este véu foi abolido. Por isso, esta cegueira que as pessoas têm é removida quando nós somos chamados por Deus para conhecermos a verdade e Cristo nos abre a mente. Este véu, então, é abolido. Então, vejam, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 a 11. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. E aqui está a falar acerca de como o Espírito de Deus abre a nossa mente para entendermos as coisas de Deus. Vejamos aqui. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Revelou o quê? As coisas de Deus. As coisas que Deus preparou para os que o amam. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. É o Espírito de Deus que nos ajuda a entender as coisas profundas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Sim, você e eu entendemos as coisas humanas porque temos o Espírito do homem no homem. Igualmente, nenhuma pessoa, ninguém sabe as coisas de Deus a não ser que tenham o Espírito de Deus. E por isso é o Espírito de Deus que nos abre o entendimento das coisas espirituais de Deus. E como é que recebemos o Espírito de Deus? Recebemos o Espírito de Deus porque nos arrependemos e fazemos o que Cristo diz para fazer. Esse é o compromisso do batismo. E depois do batismo, pela imposição das mãos, recebemos o Espírito Santo de Deus, que foi enviado por Jesus Cristo a nós, que procede do Pai, mas foi enviado por Jesus Cristo a nós. E então recebemos este entendimento espiritual. Por isso é que este véu, como lemos no versículo 14,
de 2 Coríntios capítulo 3, este véu foi abolido por Cristo. Continuando a ler mais, a entender mais acerca deste princípio, que é muito importante. Por exemplo, em Efésios capítulo 2, vejamos aqui, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Nós somos salvos por meio da fé. Mas isto não vem de vós. Esta fé não é de vós. É um dom de Deus. Não vem de obras, como se lê no versículo 9, mas para que ninguém se glorie. Porquê? Porque é a fé de Cristo que nós recebemos pelo Espírito Santo de Deus, com esta ajuda, com esta confiança em Deus, que recebemos esta fé de Cristo, a fé que Ele teve de dar a sua vida por nós, a fé que Ele teve em que o Pai o ressuscitaria, e por isso a fé que Ele teve de dar a sua vida por nós, e por isso abrir a possibilidade de nós podermos ser perdoados, e através dessa fé é que nós somos salvos. Não é a minha fé que eu sou salvo. Minha fé não vale nada. Não é a sua fé que nos salva. É a fé de Cristo. Porque Cristo é que tem grande fé. A nossa fé é muito fraca. Nós precisamos de Cristo. É o mesmo exemplo que é mencionado em Mateus capítulo 13. Vejam, por exemplo, em Mateus capítulo 13, que estão a perguntar, então porquê é que Jesus Cristo estava a falar a eles em parábolas? Então vejam aqui em Mateus capítulo 13, começando no versículo 10. Mateus 13, no versículo 10. E acercando-se dele, os discípulos disseram, por que lhes falas por parábolas? Porquê? E ele respondeu, disse, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Essas pessoas com quem ele estava a falar, estes fariseus, estes escribas e esses judeus que estavam ali à volta, não estavam a entender o mistério do reino dos céus, isto é o mistério do reino de Deus, não estavam a entender isto porque não foi dado a eles entender. Por isso é que ele diz, porque aquele que tem, se dará e terá em mais abundância. E depois um bocadinho mais adiante, no versículo 13 diz assim, por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, porque eles estão cegos. Têm este véu na mente, este tipo de cegueira. As mentes não estavam abertas, por isso vendo, não veem, porque têm este véu, não estão a ver. E ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Estão a ouvir estas palavras, mas não estão a entender. Não estão a entender. Por isso é que, por exemplo, no Apocalipse diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porquê? Porque é aqueles que têm o Espírito Santo de Deus que ouçam. Os outros estão a ouvir, mas não entendem. Ouvem, mas não compreendem. Mas quem tem ouvidos para entender, isto é, tem o Espírito de Deus, para entender as coisas de Deus, como lemos em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, esses então entendam, abram os olhos e entendam, por exemplo, o que estava a ser escrito nesses dois capítulos, Apocalipse 2 e Apocalipse 3, nesses dois capítulos em que há 7 cartas à Igreja de Deus. Vocês têm ouvidos, ouçam e entendam. Porque os outros não conseguiam entender. Porquê? Porque não tinham o Espírito de Deus. E por isso diz no versículo 14 de Mateus 13, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouviram, mas não compreendereis. Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Estão endurecidos. E estes israelitas, debaixo do período da antiga aliança, tinham
um coração endurecido. Tinham um género de cegueira. As mentes não estavam abertas. Porquê? Porque não tinham o Espírito Santo de Deus. A antiga aliança não lhes ofereceu a vida eterna, que é possível só através do sacrifício de Cristo, da fé de Cristo, da graça de Deus, de Ele nos dar a ajuda que nós precisamos para vencer as nossas fraquezas, para podermos vir a ser como Cristo é, para atingirmos o fim da lei, para virmos a ser como Cristo é. E por isso, diz assim, no meio do versículo 15, para que não se vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam. E eu vos curo. Estes israelitas no Antigo Testamento, durante o período da Antiga Aliança, estavam cegos. E por causa disso, diz aqui, para eles não compreenderem, para não se converterem e para não serem curados. Isto é uma verdade que o mundo não entende. O mundo pensa, olha, temos que pregar o Evangelho para salvar o mundo. Não. Isso é responsabilidade de Jesus Cristo. A nossa responsabilidade é pregar o Evangelho como testemunho a todo o mundo. É um ponto muito diferente que as pessoas não entendem. Versículo 16. Bem-aventurados vocês que têm o Espírito Santo de Deus. Os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porquê? Porque têm o Espírito de Deus e por isso são bem-aventurados. Um ponto muito importante para entender. E por isso é que a secção de Romanos capítulo 11, é muito, muito, muito interessante. Aliás, Romanos capítulo 8, 9 e 10 são muito importantes, porque Romanos capítulo 9 estava a falar da situação do que tinha acontecido com eles, capítulo 10 do que estava acontecendo com eles e capítulo 11 do que seria no futuro, o futuro de Israel. E no versículo 8 do capítulo 11 de Romanos, diz, como está escrito, Deus lhes deu espírito profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Os israelitas, os judeus, até ao dia de hoje, não entendem porque têm um espírito profundo sono. Porquê? Porque não têm o Espírito de Deus. Não têm o Espírito de Deus. Sim, vai haver um dia em que vão receber, vão ser recipientes, vão receber o Espírito de Deus. Vão, porque é o que lemos, vai haver um dia que todo Israel vai receber, ou vai ser parte da nova aliança. Mas hoje em dia, todo Israel não é parte da nova aliança. É só as primícias. Um e outro que Deus escolheu do mundo. Um e outro. Muitos poucos, que são as primícias do Espírito Santo, aqueles que estão a ser chamados e ser selecionados, que têm que vencer as suas fraquezas até ao fim. Para quê? Para estarem na primeira ressurreição e para serem transformados em seres espirituais para reinar com Cristo. Então, nessa era com Cristo, vão então ajudar a Jesus Cristo a salvar o mundo inteiro. Não é hoje. Você e eu, a igreja, não pode fazer nada para resolver os problemas deste mundo. Vemos problemas enormes, pessoas doentes, pessoas a morrer de fome, desastres, guerras. E o que é que você e eu podemos fazer? Nada. Nada. A nossa missão, hoje em dia, não é para resolver os problemas do mundo.
Isso vai ser a nossa missão quando Jesus Cristo estiver aqui, debaixo do governo de Deus, debaixo do reino de Deus governando na terra. Então vamos ter essa missão de salvar o mundo. As pessoas, estes judeus que estão cegos, vão então entender a verdade, assim como o resto do mundo inteiro. Mas hoje a nossa missão, a missão da igreja, é de pregar a boa nova como testemunho. Essa é a nossa responsabilidade. Eu sei que é muito difícil para nós, quando vemos pessoas a sofrer, por isso é que diz, Deus gosta daqueles que choram e gemem pelos sofrimentos na terra. Sim, mas nós não podemos resolver esses problemas. Porque se você desse todo o dinheiro que tinha para isso, era um pingo de água neste montão de problemas. E o problema é que milhões e milhões de pessoas aí estão a abusar esses dinheiros, estas ajudas, e essas ajudas não estão a chegar às pessoas que necessitam, porque estão a roubar, porque isto é um mundo de Satanás. O Deus deste mundo é Satanás. Mas haverá um dia que os israelitas vão entender e todos vão ser salvos, como você lê ao fim do capítulo 11, que diz que vai haver o dia que todos vão ser salvos. Ora, quando diz todos, é todos que não rejeitam essa salvação. E por isso vai haver um dia, e isso é parte deste grande plano de salvação de Deus que o mundo não entende. E que é uma benção nós entendermos esse plano de salvação de Deus. Porquê? Porque guardamos e praticamos as solenidades de Deus, estes dias santos de Deus que nos explicam o grande plano de salvação. Mas as pessoas do mundo, tal como os judeus, não entendiam a verdade de Deus. Então vamos continuar agora aqui no capítulo 3 de 2 Coríntios e vamos então continuar no versículo 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Até hoje, quando as pessoas leem a Bíblia, seja o Antigo Testamento, seja o Pentateuco, que são os escritos por Moisés, está claro, basta a inspiração de Deus, ou seja o que for, tem este véu. As igrejas cristãs têm este véu. E o véu está posto sobre o coração deles. Sim, o sacrifício de Cristo remove o véu, mas quando Deus chama as pessoas e abre a mente deles e o Espírito de Deus começa a trabalhar com essas pessoas e as pessoas começam então a entender. E por isso diz, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Versículo 16. Quando se converterem, quando Deus os chamar e abrir a mente deles, então esse véu se tirará. Versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A lei de Deus, como sabemos, irmãos, é a lei da liberdade. A lei de Deus não nos escraviza. Vejam em Tiago, capítulo 1, versículo 25. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Alguém, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera. Não sendo ouvinte, esqueci disso, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. A lei de Deus não é uma lei de escravidão, a lei de Deus é a lei da liberdade. E por isso, voltando aqui ao versículo 17, onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Porquê? Porque o Espírito de Deus escreve a lei de Deus nos nossos corações e nas nossas mentes. Isso é o que o Espírito de Deus faz para nós. Então vamos ler agora o versículo 18, que é um versículo cheio de significado. Há tanta coisa escrita neste versículo que precisamos de amplificar um pouco.
o que está escrito aqui. Vamos então ler o versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ora, primeiro diz, como nós, com o rosto descoberto. Isto é um rosto sem véu. Nós, que fomos chamados por Deus, que Deus nos deu o seu Espírito para entendermos a lei de Deus, para entendermos as coisas de Deus, para entendermos a verdade de Deus, para entendermos estas verdades espirituais. Por isso diz, nós, com o rosto descoberto, diz assim, refletindo como um espelho a glória do Senhor. É como nós contemplando como se fôssemos um espelho, conforme nós estudamos as Escrituras, como nós obedecemos a Deus, a glória do Senhor entra em nós e reflete-se de nós, através de nós, através da nossa cara, através da nossa, digamos assim, calma e pureza na maneira que dizemos e fazemos coisas. Porquê? Porque temos esta calma, esta paz mental que vem de Deus, do Espírito Santo. O Espírito Santo é amor, é gozo, é paz. Paz mental, paz na mente. Isso é um dos frutos, uma das características dos frutos do Espírito de Deus. Você lê em Gálatas, capítulo 5, estas características do fruto do Espírito de Deus. Por isso, quando nós temos o Espírito de Deus, nós refletimos como um espelho, como diz aqui, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Estamos sendo transformados, estamos sendo mudados, estamos sendo vencedores na fraqueza da carne. Não é? E então, nós vamos recebendo esta glória diferente que está a ser escrita nos nossos corações e na nossa mente, que é para sermos da imagem de Deus. E por isso, não é como o rosto de Moisés, que brilhava em glória externa, mas que desvaneceu, que perdeu essa glória. Nós devemos de manter esta glória, este caráter. Estamos a ser transformados na mesma imagem, na mesma natureza, no mesmo caráter do Cristo, e isto vai crescendo de glória em glória. Esta transformação vai aumentando de dia a dia na imagem de Cristo, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Isto é, somos mudados pelo Espírito Santo de Deus, Cristo vive em nós, somos crucificados diariamente, como lemos em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Quer dizer que as coisas da carne, as paixões da carne, são crucificadas diariamente e a nossa vida é mudada, é transformada. Estamos sendo transformados em Cristo para virmos a ser semelhantes a Cristo, imitadores a Cristo. Estamos sendo mudados para a imagem espiritual de Deus diariamente. Estamos nos tornando mais semelhantes a Deus no que fazemos e no que pensamos, na maneira de viver. Por isso é que diz, este é o caminho da vida. Por isso é que os novos cristãos eram conhecidos, como lemos no Novo Testamento, aqueles que seguiam o caminho com letra maiúscula. É o caminho. Muitas vezes as pessoas pensam que religião é esta emoção. Irmãos, a verdadeira religião é cuidar de uns pelos outros, cuidar, ter carinho. É um caminho novo, é uma maneira de viver diferente. E por isso estamos num processo de nos tornarmos como Deus é. Digamos assim,
nos tornarmos realmente filhos de Deus. Agora, no capítulo 4, vamos começar a ler do versículo 1. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Como ministros de Deus, como servos de Deus, servindo e praticando esta maneira de viver, este caminho, somos ministros de Deus. Ou pessoas que querem dizer, olha, eu quero ser um ministro, quero ir pregar atrás de um púlpito e sei lá. Não, irmãos. Ser um ministro, um diácono, um servo de Deus é praticar esta vida. E por isso, diz assim, não desfalecemos, não desanimamos, não perdemos coragem, não somos covardes, não abandonamos o nosso chamado, mas mantemo-nos fiéis à chamada até ao fim, embora tenhamos mil e uma dificuldades. Paulo, por isso, estava respondendo aos ataques de pessoas que estavam na igreja, porque havia alguns na igreja que estavam a atacar a ele pessoalmente, e ele então estava a responder a esse ataque. E por isso, continuando então no versículo 2 do capítulo 4 de 2 Coríntios, diz: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo o homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Nos arrependemos de qualquer vergonha, de qualquer pecado secreto, de qualquer hipocrisia. Nós não somos desses, porque Paulo está indiretamente a falar desses ministros falsos, destes pastores falsos, e que esses que estavam a manipular as coisas, que estavam a adulterar a palavra de Deus. Diz aqui, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Nem falsificando a palavra de Deus. Não adulterando a palavra de Deus. É, por exemplo, como diluir o vinho com água. Então o vinho já não é vinho, é uma coisa água, não é vinho. Vocês provavelmente conhecem algumas cidades aí onde vocês vivem, por exemplo, no Brasil ou em Angola, ou coisa assim. Algumas cidades, alguns postos de gasolina em que a gasolina foi diluída com outras coisas, por exemplo, com mais etanol do que é declarado, ou que as pessoas digam, olha, não vá pôr gasolina naquele posto ou naquela cidade, porque você vai acabar por pôr um bocadinho de água misturado com gasolina e depois vai estragar o seu motor do seu carro. Isso é manipulação enganosa, uma adulteração de gasolina. Mas o princípio espiritual é que nós devemos ter cuidado com pessoas que andam por aí falsificando a palavra de Deus. E não me digam que isto não acontece hoje. Não me digam que isso não acontece hoje. Há muitas pessoas que andam aí com astúcia. Sabem versículos bíblicos como se soubessem pelos cotovelos fora. Mas estão falsificando a palavra de Deus. Isto é uma manipulação enganosa. E por isso assim nos recomendamos à consciência de todo o homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Temos que seguir a verdade e temos que ser alertos. Temos que ser sábios para discernir estas pessoas que estão a diluir a palavra de Deus. Temos que ter cuidado com isso. E continuando então agora no versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, está velado, vocês não entendem, é para os que se perdem que está encoberto. Se vocês não estão a entender a verdade,
Se você não está entendendo a verdade, isso é porque tem a mente cegada, não está a entender. Isso quer dizer que, possivelmente, não foi chamado. Ser chamado é uma grande benção. É uma coisa que nós devemos demonstrar gratidão. Irmãos, algumas pessoas dizem, olha, você já viu milagres e tudo. Sim, eu já vi milagres em muitas pessoas, de saúde, e coisas já vi. Mas o maior milagre de todos, irmãos, o maior milagre de todos é você entender a verdade. Esse é um milagre. É um milagre. E por isso, o Evangelho, estar aberto na sua mente, isso é um milagre. E por isso, esse Evangelho muitas vezes está escondido, está velado para certas pessoas. Por exemplo, vocês pensam e dizem, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque Deus chama, quer dizer, a população toda mundial, ainda são poucos, mas Deus chama muitos. Mas poucos são escolhidos. Irmãos, é muito importante entendermos isso. Poucos são escolhidos. Por quê? Por que poucos são escolhidos? Porque Satanás, o diabo, está a ajudar as pessoas a não praticarem. Está a iludir as pessoas da verdade. E por isso diz, a esses nos quais o Deus deste século, que é Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos. Quem são os incrédulos? Aqueles que não obedecem, porque não estão a acreditar, não estão a praticar, embora estejam a ser chamados, não estão a responder à chamada. Quantas pessoas é que você já viu estão a responder à chamada, começam a entender a verdade, e depois, quando veem que o caminho é difícil, eu não vou fazer isto. É com grande tristeza que eu sei, ainda este ano, no Brasil, estive a ajudar, a trabalhar com uma pessoa que estou-me a lembrar agora. E as dificuldades dele, com a família dele e coisas assim, tornou-se maior, que ele disse, não, eu vou então continuar. Eu sei que isto é verdade, mas vou continuar no caminho que eu estava, porque é mais fácil. Porque este caminho é muito difícil. Irmãos, pelo menos essa pessoa foi sincera a dizer-me isso. Porque eu tenho muitos outros que simplesmente começam e depois, não posso continuar porque, olha, porque isto está a acontecer, ou porque aquilo está a acontecer, ou não, porque eu já tive até história a dizer, olha, porque o meu cão não tem ninguém a tomar conta do cão e por isso não posso fazer isto, não posso fazer aquilo e tal, tenho tratado a cadela, ou seja lá, e acabam por não seguir o caminho de Deus, pondo outras coisas, isto é, dando desculpas, que não são as verdadeiras desculpas. Verdadeiro causa é Satanás. É o que diz aqui, o Deus deste século que está a cegar os entendimentos dos incrédulos. E por isso é que diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Porque poucos são os que se comprometem a mudar, embora estejam a ter grande sofrimento e grandes dificuldades no mundo. E, irmãos, lembrem-se que Satanás é o Deus deste século, é o governante deste mundo. Deixe-me dar a vocês algumas escrituras para vocês tomarem notação, e se vocês de facto querem estudar a Bíblia, aqui está um ponto, para alguns versículos vocês podem estudar para verem que o governante deste mundo, o Deus deste mundo é Satanás. Vou dar a vocês várias escrituras e vocês peço que dediquem um bocadinho de tempo a estudar estas escrituras. É possível que muitos de vocês não venham a fazer isso. Infelizmente, poucos
se dedicam à verdade de Deus. Mas há alguns de vocês que vão dedicar, e para vocês que estão a dedicar, aqui estão algumas escrituras para vocês usarem para estudar este ponto. João 16, versículo 11. João 16, versículo 11. Também temos em Atos 16, versículo 14. Atos 16, versículo 14. Vemos que Deus precisa abrir a mente e o seu coração. João 6, versículo 44, que é um que citamos frequentemente, que ninguém pode vir a mim a não ser que Deus o chama. Vemos em casos em que Cristo não confrontou uma pessoa diretamente e deu certos exemplos. Por exemplo, veja em Mateus capítulo 4, versículo 8 a 10, e diz que só Deus deve ser adorado e servido. Por exemplo, João 12, 31 e João 14, 30, falando acerca do governante deste mundo. Efésios 2, capítulo 2, versículos 1 e 2. Efésios 2, versículo 1 e 2, mostrando que Satanás é o príncipe deste ar, destas vibrações à nossa volta. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 26, vemos aí as ciladas de Satanás. Vê-se Apocalipse 12, versículo 9, como Satanás engana o mundo inteiro. O mundo inteiro. Irmãos, não é só meia dúzia de pessoas, ou não é só 90%. Não, o mundo inteiro é praticamente 100%, é 99,99999. O mundo inteiro está enganado, irmãos. E 1 João, capítulo 5, 19, diz que o mundo inteiro jaz sobre o domínio de Satanás. E por isso vemos que Satanás, o diabo, é adorado por milhões de religiões aí por aí, com vários nomes diferentes. Olha, este tem um nome deste Deus deles, outros têm outro nome de Deus deles, outros têm outro nome de Deus deles, mas ao fim de contas são todos caminhos do diabo, são maneiras de adorar deuses falsos. Então, continuando e concluindo aqui no versículo 4, nos quais, estes que têm esse véu, está coberto, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Porquê? Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da Glória. Para não entendam esta luz, desta boa nova, da glória que nós vamos ter como filhos e filhos de Deus na família de Deus. Da glória de Cristo. Cristo que é a imagem de Deus. E essa é a imagem que nós vamos ter. E para as pessoas que este entendimento não entra na mente deles. E por isso o mundo inteiro está em escuridão total. Total. Até que Deus venha acender a luz neste mundo quando Jesus Cristo retornar à sua segunda vinda. Mas por isso vemos, nós temos a benção. Se Deus abriu a sua mente, e se você está a responder que a luz do Evangelho da glória de Cristo está a brilhar sobre nós, está a brilhar sobre você. E assim, devagarinho, estamos assumindo a glória de Deus no nosso coração e nas nossas mentes. Não ainda num corpo glorificado, isso será na ressurreição, mas no nosso caráter, na nossa perspectiva, na nossa maneira de mudarmos da natureza carnal para a natureza divina, estamos nos tornando como Deus. Porquê? Porque Jesus Cristo é a imagem, isto é a semelhança, é a aparência do Pai. E por isso nós estamos a pôr perante Deus para estarmos sendo preparados como futuros líderes e professores no milénio e no reino de Deus. Jesus Cristo vai ter o seu governo quando ele retornar aqui à Terra. E ele, se você está a ser obediente, hoje em dia, ele vai usar você como parte do que a Bíblia chama a noiva, para se casar com Cristo
para cuidar desta família no mundo da manhã, isto é, no milénio. E por isso hoje Deus permitiu que a humanidade estivesse a passar por este período de provação, para provarem para eles próprios que o caminho deste mundão não funciona. Só o caminho de Deus é que funciona. E as pessoas estão a aprender, porque têm cabeça dura. Sim, nós temos cabeça dura. Nós, seres humanos, temos cabeça dura. E temos que aprender batendo a cabeça na parede. E assim vamos aprender para um dia as pessoas do mundo possam entender que o caminho deste mundão nunca funcionou nem funciona. Mas, queridos irmãos, você e eu fomos chamados. Nós estamos a responder a essa chamada. Nós temos que nos manter fiéis até ao fim. E precisamos diariamente viver com a ajuda do Espírito Santo. Não podemos estar a apagar o Espírito Santo em nós. Temos que viver com a sua força, com a sua misericórdia, para crescermos. Porque precisamos de entender, temos de entender que hoje em dia não é um dia de salvação. Vai haver um dia de salvação. Vai haver um dia de salvação. Hoje em dia não é uma questão de pessoas dizerem, olha, você não tem que ouvir a verdade, e por se não ouvir e se não se arrepender agora, está condenado ao inferno. Não, isso é mentira. Deus tem um plano de salvação, um plano e propósito que é muito glorioso. E Ele está a oferecer a você, a mim, a nós, essa oportunidade agora. Mas vai oferecer essa oportunidade a todos, no devido tempo, de acordo com a sabedoria dele. E por isso entendemos que ao fim disto tudo, tudo se vai conectar e então nós todos vamos ter esta grande oportunidade de estarmos no reino de Deus.